Este projeto foi contemplado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Pronto, tá gravando. Este projeto foi contemplado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Boa noite a todos, todas, né, todos. Assim, muito obrigada pela presença de vocês aqui, né, para prestigiando esse momento. Como já foi dito, isso aqui era um desejo meu, um sonho meu de fazer esse trabalho já de algum tempo, né? E desde 2007, desde 2005, 2004 para 2005, eu venho desenvolvendo algumas leituras, algumas pesquisas em cima do Plínio Marcos, né? Que eu adoro e já tive a oportunidade de fazer algumas, digamos assim, algumas investigações, algumas pesquisas, né? Então, hoje a gente vai tentar mergulhar um pouco sobre essa dramaturgia, sobre um pouco da vida dele. Ele nasceu em 35, nasceu em 1935, nasceu em Santos, né? E vem a falecer em 1999, né? Então, na verdade, o Plínio ele vai ser aquela figurinha difícil, né? Recentemente, esse ano, foi comemorado os 85 anos de vida dele, né? E o filho dele, o Kiko Barros, ele vai justamente fazer isso, ele vai fazer uma homenagem e ele foi interessante porque ele trouxe à tona algumas fotos, né? Fotos do pai, algumas montagens que ficaram perpetuadas ao longo da trajetória do Plínio Marcos. Então, quem é esse Plínio Marcos? É o nosso querido Bendito Maldito, né? Porque, na verdade, ele vai desenvolver suas primeiras impressões teatrais como dramaturgo no ano de 1958. E de lá para cá, lógico, ele vai ter uma pressão da censura. Ele é aquele dramaturgo que vai vivenciar o dia a dia, vai olhar o mundo lá fora, o mundo externo, e vai tentar colocar isso nos seus escritos. Né? Então, alguns críticos dizem que ele é muito, o estilo dele é muito parecido com o Nelson Rodrigues. Claro que parecido na forma de desvelar, né? Na forma de criticar. Claro que o Nelson tinha outra proposta, mas assim, realmente o Plínio ele é ousado, porque ele vai escrever coisas que até antes não eram, digamos assim, passíveis de se colocar no papel, né? E por esse motivo, por essa ousadia dele, o que vai acontecer? Ele vai ter suas peças censuradas, né? E ele batalha muito para isso daí. E depois o Jota vai colocar aqui um link de uma entrevista, depois eu quero que vocês assistam. É uma entrevista que ele fez com a Bruna Lombardi, bem interessante, né? Que ele vai dizer para a Bruna que antes era censura, que não deixava ele fazer os textos dele. E hoje, a grande dificuldade na época, né, que ele encontrava era a mídia, né? Porque era como ele dizia, eu quero fazer meus textos, mas eu quero o quê? Visibilidade, eu quero vender. Então, no começo, como ele não tinha apoio de ninguém, de nada, ele mesmo datilografava os seus livros, mandava fazer uma gráfica básica e ele ia para as portas de bienais, de livrarias vender, né? Chegava, oferecia, ele tinha uma lábia muito boa, né? Como todo bom vendedor. E ele, no começo da carreira dele, já bem jovem, né, adolescente, 15, 16 anos, ele se encanta, ele queria ser jogador de futebol, e ele um dia se depara com um circo e fica encantado com esse circo. Então, o que vai acontecer? Ele vai entrar nesse circo, vai fazer o personagem de um palhaço frajola. E aí ele fica, né? É o circo-teatro.
Até que um belo dia, justamente, já falei aqui, em 1958, ele vai dar de cara com um fato verídico que aconteceu lá na cidadezinha de Santos. Aquilo dali chama a atenção dele, sensibiliza, e ele coloca essas ideias no papel, em forma de peça. Claro, de uma forma totalmente, digamos assim, ele não fez faculdade de dramaturgia, nada disso, né? E naquela época não era tão exigente, mas assim, de uma forma intuitiva. E ele monta essa peça. Ele só apresenta uma vez a peça. No outro dia a peça estava censurada. Mas por quê? Justamente por isso, porque ele vai tratar de um assunto real, né? É um jovem que é preso e é colocado numa cela que tem 6 homens. E esses homens, o que acontece com esse rapaz? Ele é currado, né? Ele sofre um estupro masculino. E na realidade, isso foi um fato verídico, o jovem, quando sai da prisão, ele se vinga, né, desse episódio, sai matando esses homens. Claro que no texto não acontece isso, né? O Plínio não coloca isso daí. Mas ele aproveita esse mote, digamos assim, ele aproveita essa situação para quê? Para poder fazer a sua primeira dramaturgia. Então, a primeira dificuldade que ele vai enfrentar é justamente essa daí, né? Dessa proibição, mas ele não baixa a cabeça. E aí, eu costumo dizer que o Plínio vai ter 2 fases. A primeira fase, que é realmente a fase marginal, né? Em que ele vai realmente dar voz aos excluídos, que vai pegar a década de 60, que é onde está praticamente as melhores peças dele, creio eu, e a década de 70. São as 2 décadas em que ele mais assim cria, né? Em que ele mais se permite. Décadas de 80, 90, ele já sai um pouco do métier do teatro, ele deixa essa coisa da marginalidade e vai para um esoterismo, né? Então ele vai escrever a peça Madame Blavatsky, né? Então ele sai totalmente, né, dessa coisa do teatro marginal. E é interessante, porque ele aprende a tirar cartas de tarô, né? E ele se oferecia para jogar o tarô para você. É interessante, né? Então, digamos, é um outro lado místico do Plínio Marcos, né? E desde jovem ele conhece a Valdeirês de Barros, né? Ela, na verdade, foi o grande alicerce dele, porque ela também era atriz. E tem uma coisa interessante, ela vai fazer uma boa parte das peças com ele, né? Na verdade, ela passa um bom tempo casada com ele, tem 3 filhos, se separa dele, e ele se casa, ou se junta, não sei bem, com a jornalista Vera Artacho, que já tinha um filho, né? E pronto, e aí, até uma época dessa, os direitos autorais dessas peças, desses trabalhos do Plínio Marcos, eram divididos com os filhos e as esposas, né? Recentemente, o que acontece? Quem tem total controle por esses trabalhos do Plínio é o Kiko Barros, né? Então, se você quiser montar qualquer trabalho do Plínio Marcos, você tem que pedir autorização ao Kiko Barros, né? Mas o mais legal é que o Plínio não morreu, apesar de ter completado 85 anos do seu nascimento, né? E ele morreu em 99, então são o quê? São mais de 20 anos após a morte dele, né? Ele continua sendo um autor atual, um dramaturgo atual. Por que eu digo isso? Porque naquela época, na década de 60, quando ele vai escrever Navalha na Carne, quando ele escreve Dois Perdidos de Noite Suja, Aba de Lilás, qual era o objetivo do Plínio Marcos? Ele estava denunciando, né? Ele estava dando voz a essas pessoas esquecidas. Então ele estava denunciando justamente o quê? Essa violência que existia, que naquela época era uma coisa muito mais velada. Ou seja, ele vai escrever no auge de uma ditadura militar. Nós sabemos que a ditadura ela vai ocorrer de 1964 até 1985. Né? E hoje, vamos pegar esse foco dele e vamos jogar para a nossa realidade, século XXI. Hoje, a gente ainda vai se deparar com violências, né? Hoje você tem negros que são assassinados,
você tem mulheres que são assassinadas, né? Você tem homossexuais, travestis que são assassinados. Claro, não é uma unanimidade, mas existe uma rejeição, existe uma percepção, né? Quer dizer, então essa temática deles, desses excluídos, ainda continua tão viva nos dias atuais, certo? Jota, pode passar, ok? Pode passar, Jota. Alô? Eu tô com o meu microfone aqui Dando desativado. continuidade aqui, dando continuidade aqui, né? Ele, como eu já falei, é um autor maldito, né? Ele realmente vai situar esse submundo da marginalidade e ele vai ser considerado aquela figurinha difícil, né? Então, ele vai ser um pouco ator, vai ser dramaturgo, né? E ele jornalista, pronto. Ele já no meio do período da vida dele, ele vai começar a escrever para jornais. Mas ele tinha um pavio muito curto, né? Então, qualquer crítica, qualquer coisa, ele escrevia para aquele jornal e ele não durava muito tempo. Mas ele tem um senso crítico muito interessante, ok? Então, aí sim, ele sai um pouco do teatro, ele vai sair um pouco da dramaturgia e ele vai para o romance, né? Por exemplo, o Querot é um romance. Depois ele vai ser adaptado, né, em forma de teatro. E vamos aqui. Cacilda Becker. A Cacilda Becker, ela foi uma das atrizes que o apoiou, né? E o que foi que aconteceu? Ele fez a Barrela, aí o que acontece? Ele sai de Santos, vai para São Paulo, né? E aí ele dá de cara logo com quem? Com a Patrícia do Amaral, a Pagu, né? E, justamente, a Pagu o chama para trabalhar como ator, né? Ele vai fazer pequenas participações. Inclusive, acho que o primeiro trabalho dele é como teatro infantil, né? Exatamente. E aí, o que acontece? A Pagu, ela fica encantada com a proposta dele, né? A ousadia dele de, digamos assim, de propor essa nova forma esse novo olhar dramatúrgico, né? E aí ele começa a tentar fazer esse teatro realista, esse teatro mesmo denunciador, né? E ele vai para São Paulo e tem, aí sim, com a Patrícia do Amaral e depois com a Becker, ele adentra nesse métier do teatro mesmo. Então ele começa a conhecer grandes dramaturgos, grandes atrizes, atores, né? E, logicamente, né, ele fica encantado e diz, é por aqui que eu vou. Então, ele não consegue mais largar essa vida dele do teatro. Então, ele vai fazer parte do elenco, né, da Patrícia, e depois ele vai ter contato com a Cacilda Becker. Jota, pode passar. Certo? E o que acontece? Tem um fato também inusitado dele, qual é? Como ele estava sendo muito perseguido pela censura, né? Tudo que tinha o nome dele era motivo de crítica, de perseguição. Ele é convidado para fazer essa novela Beto Rockefeller, né? E, logicamente, ele faz, em plena década de 60, faz a novela, né? A novela vai ficar pela TV Tupi, ela vai estrear no dia 4 de novembro de 68 e vai até o dia 30 de novembro, né, de 69, né? Praticamente um ano, né? Então, ele faz o quê? Ele vai fazer o motorista de táxi. E era interessante que ele fazia um personagem meio gago. Aliás, ele quando jovem era gago, né? Ele era um pouco gago também, né? E aí, logicamente, ele faz a novela. Depois dessa novela, vai ter uma adaptação para o filme, né? E é interessante esse trabalho dele como ator. E aí, ele era meio, digamos assim, ele se jogava, né? Depois que ele sai da novela, ele começa a trabalhar na televisão como cameraman, ele vai se virando. Durante o dia, ele era meio que vendedor ambulante, ia para a televisão à tarde. Então, assim, a gente percebe no Plínio que ele realmente queria ganhar dinheiro, ele queria realmente viver daquilo dali, da arte dele, né? Claro que no começo ele não conseguiu, porque ele não conseguiu publicar seus livros,
ele não, aos poucos é que ele foi criando o quê? Ele foi criando uma identidade dramatúrgica para poder realmente atuar nessa área, né? Ok? Então ele começa a ter evidência, certo? E com Beto Rockefeller, ele, inclusive o Luiz Gustavo, né, faz o Beto, né? E ele realmente se torna grandes amigos, grandes parceiros, e ele consegue realmente o quê? Ter uma audiência, né? E aí ele também se livra um pouco de quem? Da pressão, da polícia, né? E uma coisa interessante, o Plínio chegou a ser preso 18 vezes. Imagine, né? Quando vocês baixarem lá o link da entrevista com a Bruna Lombardi, você morre de achar graça. Tem um momento que ele vai ser preso, e ele é levado para ser preso, e os caras acabam livrando. Por quê? Porque ele não estava com os documentos. E ele vai embora para casa dele, né? Depois os caras vão pegá-lo de volta, né? Então, assim, na verdade, ele tenta levar um pouco o jogo de cintura, né? Toda essa situação, digamos assim, decadente, de perseguição, porque nós sabemos que na ditadura militar, muitos artistas foram perseguidos, muitos artistas foram exilados, né? E alguns morreram, né? E aí ele tenta fazer esse jogo de cintura para tentar sobreviver, para tentar deixar a sua arte mais viva do que nunca. Jota. Jota, pode passar. Então vamos lá, aqui tem a montagem, né, como eu já falei, do Beto Rockefeller, né, ele começa a se interessar pela televisão, né, e na verdade isso dá digamos, essa passagem do Beto Rockefeller vai dar uma visibilidade para ele, tá certo? E logicamente tem um fato interessante, né, na vida dele, é que ele fala que nunca tinha visto TV, né? Nada, nunca vi TV. É uma forma dele tentar se safar, né? Tá certo? Para evitar justamente, ele vivia meio que na clandestinidade, né? Então, na verdade, ele era visto, né, pelos militares, pelos governantes da época, e ele foi considerado como uma espécie de inimigo número um. Agora, por quê, né? Porque ele vai falar coisas que, digamos assim, existiam, mas que eram totalmente escondidas, né? Então, tem uma certa passagem da vida dele que ele pergunta por que minhas partes são censuradas. E aí a pessoa diz, porque você faz um trabalho e desenvolve um trabalho contra o pudor, contra a moral e os bons costumes, né? E ele fica, por quê? Porque ele coloca palavrões, porque ele vai falar de cafetões, de prostitutas, de homossexuais, ele fica indagando, né, a pessoa que o censurou, né. Logo depois que ele faz o Beto Rockefeller, ele vai fazer Dois Perdidos numa Noite Suja e vai fazer talvez a peça mais emblemática da carreira dele, que é justamente Navalha na Carne, né. Jota, pode passar. É como eu costumo dizer, Os Dois Perdidos, ele se inspirou em um conto, né? Até alguns críticos dizem que ele plagiou, mas ele não plagiou. Ele se inspirou num desses contos e aí ele desenvolveu o texto, né? E o que é Os Dois Perdidos? Os Dois Perdidos vai ser o quê? Vai ser um embate de dois jovens que vão para a cidade grande, eles trabalham no mercado, e eles vão em busca de melhores condições de vida. E, logicamente, um deles tem a família no interior, vem para estudar, trabalha no mercado e tal, e ele quer calçar um sapato novo para tentar conseguir um bom emprego, né? E, logicamente, eles planejam um roubo e o outro pega o sapato. Então, o conflito vai ser justamente aí. O que queria melhorar de vida quer o par de sapatos e o outro não deixa. Né? Então, digamos aí, vai haver o quê? Vai haver um embate dos dois, né? Certo? Então, Os Dois Perdidos numa Noite Suja também vai ter o quê? Vai ter a sua visibilidade, né? E, logicamente, ele vai ser novamente perseguido, né? Tá aqui em 69 ele vai ser preso lá em Santos, né?
E, logicamente, tudo que ele escrevia é motivo de censura, né? É motivo de perseguição, na verdade, né? Mas ele, logicamente, ele não se deixa levar. Ele continua realmente nessa peleja dele, né? E um detalhe, aqui nesse slide, vocês têm um cartaz da peça, né? O Emiliano Queiroz, que é um autor cearense, foi um ator que tanto fez Os Dois Perdidos, na versão cinematográfica, e também ele chegou a fazer o Veludo, né, da Navalha na Carne. Ele tanto fez o Veludo no cinema, como também vai fazer o Veludo no teatro com a Antônia Carreiro. Jota. Né? Pronto, aí vamos lá. Madame Blavatsky, né? Aí é como eu já falei para vocês, é a década de 80, né? Que aí a gente vai ter um Plínio Marcos o quê? Ele não vai ter mais aquela pressão do regime militar, da censura. Todas as suas peças estão liberadas, né? E aí ele vai escrever outros trabalhos, Jesus Homem. Então, você percebe o quê? Um lado mais místico. E aí começam as premiações. Então, depois de muito tempo, depois de mais de 20 anos de peleja, ele começa a ganhar a mulher como melhor dramaturgo, né? Então, as peças, Navalha é premiado, tá certo? Há uma premiação do Mambembe também. Então, é um reconhecimento, né? E uma pessoa que o ajudou bastante, que na verdade foi um anjo na vida dele, foi a Tônia Carreiro, né? Para quem não sabe, a Tônia é filha de militares. E aí, quando ela percebeu que a navalha na carne, ela é convidada para fazer a navalha. Quando ela percebeu que a navalha estava proibida, ela vai atrás, ela tenta, né, juntamente com a influência da família, liberar o texto, né? Então, essa Madame Blavatsky, na verdade, é aquele lado mais zen dele, né? Mais clean dele, né? Mais místico, deixando de lado essa coisa do teatro maldito. Jota, por favor. Bom, e aí, vamos lá, né? Ele começa a escrever, como eu já falei, ele começa a escrever nos jornais, Última Hora, em 68, né? Ele tem uma coluna, por algum tempo, ele escreveu Navalha na Carne, era uma coluna, devido ao sucesso da peça, né? E em 69, essa coluna passa a ser todos os dias. E ele sai um pouco do métier da dramaturgia e começa a escrever crônicas sobre vários assuntos, não só assuntos polêmicos, mas ele também começa a escrever analisando partidas de futebol, né? É interessante isso daí dele. Então, aí você percebe que ele começa a tomar outros rumos. Não só o teatro maldito, né? Mas ele começa a ter outras sacações para os escritos dele. Então, ele deixa um pouco da função de dramaturgo e passa a ter uma função de jornalista mesmo, né? Aí começa a escrever, né? Tem uma passagem dele ele faz uma crítica, né? Numa campanha contra a TV Globo, né? Tá certo? E, logicamente, ele não é bem visto, né? Ele é perseguido, logicamente, tudo que tinha o nome dele era motivo de crítica, né? De perseguição. Jota. Bom, aí o que nós temos aí? Nós vamos ter a Navalha na Carne, como eu disse, tem a Balbina de Ansan também. O ano de 1969, ele faz essa coluna, né? Essa coluna que tinha o nome de Navalha na Carne, nos jornais. E também, o que vai acontecer? Ele começa a produzir seus trabalhos, né? Seus teatros, né? E isso vai dar uma visibilidade, né? Na década de 70. Então, Balbina de Ansan, que logicamente tem a ver, não é com a religião, não é a religião católica, né? É a religião, me ajudem aí, um bandista e tudo, já vai dar uma outra visibilidade, né? Uma outra captura em relação a esse lado meio que maldito dele, tá certo? Então, de outubro de 69
a março de 70, ele vai passar a publicar em capítulos o quê? Essa história da babilonização, né? E, logicamente, depois que ele publica em capítulos essa peça, ela vira, aliás, esse livro, né? Então vai virar uma peça de teatro. Jota. A gente já percebe que ele começa a se virar, né? Então ele já começa a ter outras, digamos assim, particularidades. Bom, nas quebradas do Mundaréu. Isso aí virou um espetáculo, né? Na verdade, ele sai lá, ele vai para o Diário da Noite de São Paulo, isso já na década de 70, né? 71. E aí vai para a última hora, ou seja, ele começa a ter essa vida meio que, digamos assim, constante nos jornais, né? E, logicamente, ele desenvolve essa função de jornalista. Então, ele vai para essa uma hora, ele vai para esse Diário da Noite, quer dizer, ele fica perambulando entre os jornais, né? Certo? Dá um breve intervalo, volta de novo, a coluna era diária, depois volta a ser semanal, ou seja, né? Ele não para. E aí ele reúne todos esses estudos, essas críticas, essas crônicas dele, e no livro chamado Nas Quebradas do Mundaréu, que atualmente, recentemente, ele virou um documentário, né? E é interessante, por quê? Porque tem a Valderez falando dele, né, da relação que ele teve com ela, enquanto marido, ex-marido, né? Tem a relação de pessoas que trabalharam com ele, de alguns diretores que realmente compraram a briga e valorizaram o trabalho dele. Então, é bem interessante, né, esse documentário. Jota? Bom, e aí o que a gente vai ter aqui, né? Ele fica na última hora, né, nesse jornal da última hora, na década de 70, né, em 74, né, ele faz uma nova coluna, ele estava sempre modificando, né, sempre buscando novas alternativas, né, e, logicamente, nós ainda estamos na ditadura militar, tá certo? Então, entre os anos de 75, 74, 75, ele muda, né? É contratado, agora ele vai escrever uma coluna sobre futebol, né? Ele sai um pouco da navalha na carne, ele aproveita essa oportunidade para criticar as partidas dos cartolas de futebol, né? Então, a ideia realmente é essa daí. Agora, detalhe, né? A ditadura ainda estava, não tão forte como antes. Aí, justamente, entre a década de 70 e 80, os trabalhos deles começam a ser liberados, né? Aí é como eu disse no começo, ele vai se jogando, ele vai escrevendo crônica, ele escreve para jornal, ou seja, ele tenta driblar essa censura de todo custo, ele quer sair disso daí. E é um fato interessante, em 74, ele escreve um roteiro, né? Esse roteiro vai virar cinema. E aí ele vai conceber a Rainha Jaba, né? Que o Milton Gonçalves faz muito bem. Essa personagem, Rainha Jaba, ela vai ser inspirada na Madame Satã, que foi uma pessoa realmente que existiu no Rio de Janeiro, ali pela Lapa, né? E ele era o quê? Ele era um travesti, mas era muito respeitado, né? Então não mexesse com ele, né? Então ele tinha um certo respeito lá nas bocadas de fumo. Agora, interessante, vamos fazer esse recorte da Rainha já na década de 70, 74, fazer para a atualidade. Nessa época do crime, era só a boca de fumo, né? A droga que era vendida. Hoje, gente, hoje você tem outro recorte. Hoje nós temos mais do que a boca de fumo. Hoje, socialmente falando, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um verdadeiro quartel, né, na verdade. Então, você vai ter o quê? Você vai ter não só os traficantes de droga, né? Então, se antigamente os morros eram mais, digamos assim, caseiros, mais residenciais, né? Hoje os morros, eles estão tomados pelos traficantes, estão tomados pelas facções, né? Então hoje nós temos uma outra realidade do que foi a realidade do Bruno Marcos, na década de 70. Jota? Oi, Jota? Pronto. E aí, dando continuidade, né? A figurinha difícil que ele foi, em 77,
ele vai receber convite também do jornal, ele vai para a Folha de São Paulo, né? É a coroação dele, né? Ele também vai trabalhar no folhetim, né? Folha Ilustrada. Então, assim, na verdade, digamos, se a gente pegar o Plínio lá do final da década de 50 para agora, lógico, ele está mais solto, ele está mais, digamos assim, ele criou o estilo dele, né? E ele se torna um jornalista sem ter feito a faculdade de jornalismo, né? Não precisava, ele já tinha um dom, o dom de argumentar, o dom da ironia, o dom da crítica. E aquilo dali, logicamente, vai permanecer, né? Agora, detalhe, ele não durava muito. Né? Então, ele tinha pavio muito curto. Ele passa um período curto na Folha de São Paulo, né? E aí, logo, ele perde esse emprego dele, né? Mas ele continua escrevendo, né? Ele ia para revista, ia para jornais, ou seja, né? Começaram a ter uma certa, como é que eu vou dizer, meu Deus? Notabilidade, né? Nesses jornais e nas revistas também. Então, ele deixa um pouco de lado a dramaturgia dele e vai investir nessa outra categoria de ciclos. Jota, por favor. E aí, né, a gente vai ter o quê? Os escritos dele, eles vão ficar imortalizados. Por quê? Porque ele vai trabalhar justamente a gíria, é uma nova forma de se expressar, né? Tanto que recentemente, né, a obra do Plínio, ela foi o quê? Acho que vocês sabem, ela foi lançada, né? Todo o trabalho que ele escreveu, entre peças crônicas, né? Até infantis, ele chegou a escrever peças infantis. Todo o trabalho dele foi imortalizado na coleção pela Funarte, né? Foi uma das coisas que a Vera Castro conseguiu, ela organizou. Ele era meio desorganizado mesmo, então a Vera Castro foi aquele anjo também na vida dele que organizou e deu certo, né? Mesmo depois de morto, ele teve sua obra imortalizada pela Funarte. Então, seus escritos se notabilizaram pela ousadia linguística, né? Ele conseguia combinar a gíria dos malandros, com um texto rigorosamente literário, né? Então, foi um dos grandes feitos. Essa informação está no site oficial dele. Foi um dos grandes feitos dele, né? Com toda a dificuldade, com todo o momento de perseguição que ele teve, ele conseguiu, digamos assim, essa maturidade. Gente, alguma pergunta, algum questionamento? Se quiserem fazer, podem fazer. A gente, né, estou falando aqui, mas fiquem à vontade, viu? Se quiserem fazer alguma indagação, alguma observação, tá bom? Jota, por favor. Oi. Bom, essa foto aqui eu acho fantástica, é uma foto antiga, é justamente em 58 para 59, né? Que eles querem ensaiar, né, Barrela, eles querem montar Barrela, né? Mas ficou o registro, né? E logicamente a peça foi censurada, como eu disse. E detalhe, ela foi censurada no dia 1º de novembro de 59 e somente 21 anos depois a peça foi liberada. Né? Então, assim, para um dramaturgo, é um burro na boca do estômago, né? Então, assim, mas ele não se deixa levar, né? Como eu já falei. A Patrícia foi também uma pessoa que o ajudou, né? E, logicamente, nesse período aí, a gente está vivendo aquele período de modernidade, né? Brasília vai ser inaugurada em 60, né? Então a gente está vendo o governo de JK, né? De Juscelino Kubitschek. E ele tentou, logicamente, a liberação da peça, mas não teve jeito. A peça acabou sendo proibida mesmo. Então essa foto, inclusive, está no site, né? Lá do Plínio Marcos, né? Essa um pouco amarelada, mas assim, digamos, uma foto documental desse registro, dessa tentativa de se montar a Barrela. Jota, por favor. Bom, como eu falei no começo, a Barrela teatro foi logo proibida, não deu certo, e aí ocorre o Cury, né? Ele vai
fazer não só o roteiro, juntamente com outras pessoas, o Marco Antônio Cury, juntamente com o Marcos Fleischmann, com o Cláudio Manberti e o Gilberto Loureiro, eles vão fazer o roteiro do Barrela. Só que eles acrescentam, né? Barrela, Escola de Crimes. E aí, gente, vocês observem, né? Óbvio que, como é uma adaptação, essa peça ela vai sofrer pequenas mudanças do texto original. Como é de praxe, né? Toda vez que você pega uma obra teatral, pega um livro que você adapta para o cinema, indiretamente você modifica a obra, certo? E aí também o elenco maravilhoso, né? Ele consegue, o Cury consegue trazer atores maravilhosos, talentosos, né? E o Paulo César o Paulo César Pereira, Marcos Palmeira, Cláudio Manberti, Roberto Bom Tempo. O Bom Tempo, ele é um apaixonado pela obra do Plínio, né? Lá na frente, ele vai trabalhar não só essa peça do Plínio Marcos, mas ele vai trabalhar também o quê? Ele vai trabalhar Dois Perdidos numa Noite Suja no cinema, né? Então ele se torna um apaixonado pelo Plínio Marcos, né? E tem o Marcos Winter, que vai ser o jovenzinho, né, que vai ser preso, Cosmo dos Santos e o Chico Dias. Então, um elenco muito bem, digamos assim, dirigido, né? O Cury, apesar de ser uma adaptação, ele consegue dar, digamos assim, conta do recado, né? Agora, por que uma adaptação? Porque, digamos, a trama, se vocês quiserem assistir, ela está no YouTube, né? Ela está disponível no YouTube, essa peça. Aliás, esse filme. Por que é uma adaptação? Porque eles pegam, logicamente, a história de um deles, um desses homens vai ter, traído, a esposa o trai com o amante. E aí o que acontece? Ele mata o amante e mata a esposa, né? E aí começa toda digamos, vamos dizer, a trama vai começar daí. Então, cada um desses presos tem os seus altos e baixos, né? Tem os seus conflitos psicológicos. E detalhe que o Roberto Bom Tempo, ele faz um louco, né? Faz o louco no filme Barrela, é bem interessante. E tem o louco na peça também, né? Então, a gente vê, detalhe, a peça foi em 58, 59... E o filme foi em 1990, né? Então, digamos, 60, 70, digamos, 40 anos depois, né? Mais ou menos, o filme ele se torna um clássico também, embora adaptado para o cinema brasileiro. Jota, por favor. Bom, vamos aqui para talvez uma das melhores atrizes que nós tivemos, que foi a Rutineia de Moraes, né? A Rutineia, ela vai fazer a personagem Neuza Sueli. Só que era interessante, era a Rutineia de Moraes fazendo a Neuza Sueli em São Paulo e a Tônia Carreiro fazendo a Neuza Sueli no Rio de Janeiro, né? Então, a Rutineia é premiada, ela faz a Navalha na Carne juntamente com Edgar Gugel, né? E Paulo Vilhaça, e eles conseguem ter uma visibilidade, né? Digamos que a Navalha na Carne, ela começa a ter, digamos assim, um reconhecimento. Também foi proibida, né? Mas eles conseguem, por um período curto, encenar essa peça. Então, foi em 1966, né? A direção, Jairo Duarte Frecha. O Frecha também vai ser um dos diretores, também estudiosos e apaixonados pela obra do Plínio. Né? Então, por esse trabalho, a Rutineia é premiada. Né? Então, eu costumo dizer que a Rutineia de Moraes, ela desenvolveu a versão paulista da Navalha na Carne. Né? Só para relembrar, o que é a Navalha na Carne? É a história da Neuza Sueli, que vive sendo explorada pelo cafetão, né? E que ela é apaixonada, né? E tem o veludo, né? Ela é apaixonada pelo Vago, né? O Vago a explora. E o veludo, um belo dia, vai arrumar o quarto onde eles estão alojados
e rouba o dinheiro que está em cima da escrivaninha. Então começa todo o conflito aí, né? Aí o Vado se aborrece, acha que ela não deixou o dinheiro, como de costume, e aí descobre que foi o veludo, né? Então, digamos, o clima, a briga vai ser justamente aí, tem que dar conta desse dinheiro. Que aí ele fica com o boy dele e a outra parte do dinheiro que ele tirou, né? E devidamente ele vai fumar maconha, né? Então, isso gera um conflito terrível entre os três, né? Entre essa trilogia. Jota, por favor. Bom, isso. Aqui essa foto, gente, é uma foto memorável. Tônia Carreiro, né? O nosso Emiliano Queiroz, como eu já disse, né? E além do Emiliano Queiroz, né? Aqui, quem vai dirigir vai ser o Fraulo Yarapi. Ele chama o Nelson Xavier para fazer o Vago. Então é uma foto assim histórica. E um detalhe interessante, a Tônia Carreiro era aquele protótipo de beleza feminina, né, da década de 60, né? E, lógico, ela nunca tinha feito um tipo de teatro desse. E ela tem um depoimento dela que ela disse que teve que engordar, né? Ela teve que engordar para fazer a Nelisa Sueli, né? Pintou o cabelo com uma mecha e ela se sentia horrorosa, né? Mas foi a concepção dela para fazer o personagem, bem interessante. Então, essa versão aí da Navalha na Carne, eu costumo dizer que foi uma versão carioca, que foi justamente em 67, né? E quem vai dirigir? Quem vai dirigir é justamente o Arapi, o Fraulo Arapi. Né? E, logicamente, ele teve boas, digamos assim, a peça é um sucesso de bilheteria, né? A Tônia Carreiro também vai ganhar vários prêmios, né? Por conta desse personagem, certo? Agora, óbvio, a peça ela é proibida para maiores de 21 anos. Logicamente, pessoal, a peça foi proibida, né? Como eu já falei no começo, a Tônia vai dar esse apoio ao crime, né? Até vão às últimas instâncias para ter esse trabalho liberado, certo? Então, o nosso Emiliano Queiroz, né, que faz o veludo, ele realmente vai ficar imortalizado, os três, né? Tanto o Nelson Xavier, a Tônia e o Emiliano Queiroz, né? Então, são os clássicos do Plínio Marcos, né? A Rutinete Moraes em São Paulo, em 66, e a Tônia Carreiro, em 67, fazendo Navalha na Carne. Volta, por favor. Aqui tem umas fotos, sim. Aí vamos para as adaptações. A Navalha na Carne, ela teve 2 adaptações para o cinema. E aí eles vão chamar quem? Eles vão chamar a Glauci Rocha, né? Uma maravilhosa atriz também, uma atriz que teve um desempenho fantástico. Inclusive, recomendo, né? Vocês podem também ir no YouTube, dar uma olhada aí na Navalha na Carne, bota lá Navalha na Carne, Glauci Rocha. É uma verdadeira aula de teatro, maravilhoso a proposta de interpretação dos dois, né? E aí o que vai acontecer? A direção vai ser do Braço de Arte, né? Para essa proposta cinematográfica da Navalha. Então a gente vai ter o Gerson Valadão fazendo o Vado. E, mais uma vez, o Emiliano Queiroz, que saiu tão bem na versão carioca da Navalha, ele é convidado para fazer o veludo. Né? Então, a gente vai ter a Glauci Rocha, a gente vai ter o Gerson Valadão e o Emiliano Queiroz fazendo essa primeira versão. Tem uma coisa interessante. Qual é? Quando vocês forem assistir a peça, vocês vão perceber que o diretor, o roteirista, ele tentou fazer o mais próximo possível da proposta do teatro. Como assim? A história se passa num quarto de pensão, né? O Vado está lá deitado, ela chega cansada e tal, e começa o conflito, né? O que é uma pensão? Pensão é como se fossem, lá no Rio de Janeiro, é como se fossem dormitórios, vários dormitórios, né? E aí chama o veludo, ele limpa lá os dormitórios, os quartos, e começa o conflito dali. Tá certo? Então, essa versão cinematográfica da Navalha é uma das versões mais introspectas
mais, digamos assim, ao pé da letra do que foi a proposta do teatro que o Plínio tentou desenvolver. Né? Jota, pode passar. Então, essas fotos tá no site também, né? Você procura lá, tem os direitos autorais dela, um pouquinho no final, certo? E anos depois, né? A gente vai ter, lembrando que aquela versão foi na década de 60, né? E aqui a gente vai ter a Vera Fischer fazendo a Neuza Sueli. Agora, detalhe, gente, tem uma mudança. Qual é a mudança? O filme é colorido, a Vera Fischer, na verdade, eles vão fazer uma adaptação porque a Vera, tudo bem, ela ama esse homem, ela faz tudo o que o Vado quer, mas eles fazem uma parceria com um país latino-americano, né? Então, a Navalha na Carne, ela é adaptada, aliás, há uma direção do Neville Almeida, né? Que também, ele tanto faz o roteiro, como também vai dirigir essa peça. Então, eles vão chamar quem? Vão chamar o Jorge Perugoria, né? Para fazer o Vado. E o Carlos Loffer para fazer o Veludo. Então, é outra proposta. Vão ter outros personagens também, né? Então, você vai ter a Isabel Pilares também, vai estar presente. Você vai ter o Marcelo Sabac, Pedro Aiguna, Guará Rodrigues, Rafael Molina, certo? Então, assim, essa Navalha na Carne, que foi apresentada em 97, né? Digamos, 30 anos depois da original, né, da primeira adaptação, o que vai acontecer com ela? Ela vai trazer uma outra proposta. Então, eu costumo dizer que a primeira adaptação da Navalha é uma coisa mais introspecta. E essa segunda adaptação é uma coisa mais o quê? Mais externa. Né? Então, você vê a Neuza Sueli passeando pelos bairros cariocas, ela na lida, cansada, mas assim, a fotografia é belíssima, também recomendo. Vera Fischer se sobressai também. E é premiada, né? Então, assim, atrizes ousadas que fizeram a Neuza Sueli, na verdade, é uma verdadeira aula de interpretação, né? Então, também fica imortalizada. Agora, lógico, é uma proposta que tem a sua simbologia, tem as suas variações também, diferente da primeira adaptação que foi feita, né, com a Glaucia Rocha, tá certo? Então, logicamente, tem o seu valor. Jota, por favor. Bom, aí vamos lá, né? Aqui é o Plínio Marcos, né? Com a montagem dos Dois Perdidos numa Noite Suja. O que ele fez? Como ele teve, isso voltando um pouquinho à carreira dele, né? Ele, para tentar se salvaguardar, ele decide montar os Dois Perdidos numa Noite Suja. Então, ele mesmo escreveu, ele mesmo vai atuar, né? Então, ele tenta fazer no Teatro Arena, em São Paulo, isso também em 66, né? Esses Dois Perdidos, tá certo? E ele chama o Ademir Rocha, depois o Ademir Rocha é substituído, né? E ele continua, né? Então, ele faz os Dois Perdidos, logicamente, não tem uma grande aceitação e tal, mas ele não deixa a peteca cair. Então, essa foto também é uma foto histórica, né? Está lá no site do Plínio Marcos. Inclusive, esteve na exposição, né? Que comemorou os 85 anos de vida dele, tá certo? Então, um dos primeiros trabalhos dele como ator foi fazer, em 66, a peça Dois Perdidos numa Noite Suja, tá certo? E ele, aquela história, ele não quer saber. A primeira montagem dele, né, depois, já que ele não conseguiu de cara montar Barrela, ele tenta se safar com os Dois Perdidos. Jota, por favor. Pronto. Nós, como eu falei no começo, a gente teve o Plínio dos Dois Perdidos e o Eliane Queiroz, juntamente, né? Com o Nelson Xavier, vão fazer os Dois Perdidos, melhor dizendo, a primeira adaptação dos Dois Perdidos no cinema, tá certo? Isso em 70. Então, como eu falei no começo, né? 66, 67, 69, 70, 74, 79 são anos
digamos assim, emblemáticos, são anos que marcaram a dramaturgia do Plínio Marcos, né? Que aí ele tem essas peças adaptadas, né? Logicamente que um filme feito na década de 60 é um filme também, digamos assim, bem artesanal, diferente do que a gente tem hoje, né? Mas, assim, ele é interessante, né? É interessante a ousadia, a proposta que eles tentam fazer, certo? Então, é a primeira adaptação também, digamos, bem ao rigor também do texto, né? O Emiliano e o Neto Xavier se saem muito bem nessa primeira adaptação. E, logicamente, a produção é do Gerson Valadão. Então, havia lá, na verdade, esses atores, né, que trabalharam com Marcos, eles começam a ter uma verdadeira, não só admiração, mas um respeito em trabalhar, em atuar nessa peça do Plínio Marcos, né? Então, o roteiro é do Brás Chediak, do próprio Emiliano e do Nelson Xavier. O Chediak, mais uma vez, ele vai dirigir essa primeira adaptação, em 1970, do Dois Perdidos. Jota. Aí, né, depois dessa primeira adaptação, o que a gente vai ter? Os Dois Perdidos vai sofrer uma segunda adaptação. E detalhe, o que vai acontecer aqui? O Roberto Bontempo, né, vai chamar uma atriz, né, para fazer. Ele vai chamar a Débora Falabella, né? A direção agora é do José Joffre, que também é um estudioso, um apaixonado por Plínio Marcos, né? Então, a Débora Falabella, ela vai atuar juntamente com o Roberto Bontempo, né? O roteiro é do Paulo Arran, de fotografia no Marco Estrela. Então, assim, detalhe, isso em 2003, 2002, 2003. Agora, o que acontece, gente? Não, as segundas adaptações, elas são mais livres, elas não são tão, digamos assim, introspectas ou tão fiéis à proposta da peça, né? Não que sejam ruins, elas são boas, mas eles vão filmar em Nova York, né? Não é mais, assim, é outra proposta, é outra, digamos assim, de repente, a Débora Falabella, eles são dois imigrantes brasileiros que vão tentar a vida lá em Nova York, no estrangeiro, né? Ele é obrigado a casar com uma americana, um casamento, todo mundo sabe que existe isso, né? Um casamento de fachada. E ela, logicamente, se aproveita dele, né? Ele tem uma queda por ela, né? Então, assim, é outra, digamos, o enredo da peça vai permanecer, mas vão surgir outros elementos. Então, nesses Dois Perdidos aqui, a gente vê muita questão do imigrante, né? Que está meio que clandestino lá fora do país, né? Lá em Nova York. Tá certo? Então, Navalha na Carne teve 2 adaptações e também os Dois Perdidos teve 2 adaptações. Interessante que esses 2 trabalhos do Plínio, talvez, sejam um dos... Não só esses 2, lógico, mas são peças que são montadas constantemente, né, em todo o país. Jota, por favor. Jota. Oi. Oi. Gente, alguma pergunta, alguma indagação? Fiquem à vontade, viu, para interromper. Bom, abajur lilás. Gente, essa foto aqui, olhe, nesses meus anos de pesquisa, eu só tive contato com ele, porque está no livro, né, que homenageia a Valderez de Barros, e também essa foto, ela estava na exposição lá, né, em comemoração do aniversário de vida do Plínio Marcos. Você vê a Valderez de Barros, bem jovem, né, fazendo abajur lilás. Né? Então, a primeira montagem. Detalhe, o abajur, né, o Plínio não era destinado, ele escreve em 69, tenta montar o abajur, chama quem? Paulo Goulart e Sete Bruno para montar. Não dá certo, proíbe. Em 75, ele chama Antônio Abujamra para montar. Não dá certo. Né? Detalhe, gente, a peça só conseguiu ser montada, de fato, só conseguiu ser liberada em 1980.
Ou seja, né, praticamente o quê? Façam as contas, mais de 20 anos, né, para essa peça ser liberada, tá certo? E quem vai ser o diretor dessa peça? Pause Arapa, também outro, digamos, estudioso do Plínio, outro pesquisador do Plínio Marcos. E a Valderez, ela faz muito bem a personagem, né? Então ela vai ganhar uma mulher, né? É uma peça que, tudo bem, levou um tempo para ser liberada, mas valeu a pena. Por quê? Porque tanto vai ter premiação para Valderez, o próprio Plínio Marcos também vai ser premiado, digamos, a fotografia. Então, assim, apesar de tudo, apesar dessas proibições, desses altos e baixos, quando eles conseguem realmente montar o Abajur Lilás, digamos que há um reconhecimento do trabalho, né? Agora, assim, porque o Abajur é talvez o texto mais, digamos, crítico. Como assim? O Plínio vai usar metáforas, né? Então ele vai colocar o quê? Ele vai colocar 3 prostitutas que são comandadas e exploradas por um cafetão homossexual que tem um capanga chamado Oswaldo, né? E a Célia, que é uma prostituta que só vivia bêbada, ela tenta virar o jogo. Como assim? Ela tenta tomar o poder do cafetão, né? Do manda-chuva lá. Só que ela não consegue. Aí há a quebra do abajur, né? O abajur lilás. Então, o mote era esse. Quem quebrou o abajur? Eles sabiam que a Célia era um problema. E aí, o que acontece? A Célia, indiretamente, vai estar representando o povo brasileiro. Ou aquele povo revolucionário, né? Em plena ditadura militar, buscava melhores condições de vida, né? E a pobrezinha da Célia é assassinada. É o cala-boca. Aí a outra prostituta é a Dilma, que tem um filho, e ela está na lida como prostituta e tudo, ela não abre mão. Por quê? Porque ela tem um filho para criar, né? E chega a Leninha, que é uma ex-babá, a mais jovem de todas elas, e ela deixou, né? Não quer mais ser babá, ela quer ganhar dinheiro sendo prostituta, né? E aí, pronto. Então a trama está justamente aí. Tá certo? O giro, que é o cafetão, ele vai representar o poder, né? Digamos, a ditadura, o poder. Então, a Célia, que vai bater de frente com o giro, ela é o quê? Apagada. É o cala-boca, né? Aquilo que eu já falei nos módulos que eu estou gravando, né? Todo artista, todo cidadão que fosse de encontro aos ideais dessa ditadura militar, era fatalmente o quê? Apagada, né? Apagado, era fatalmente descartado. Né? Então, no caso, a Valderez, ela faz a série muito bem, é premiada. Essa foto, gente, é uma foto emblemática mesmo, é um grande resgate. Né? Jota, pode passar, por favor. Pronto, né? E por que, assim, abajur, desculpe meu francês, abajur lilás. Esse pessoal aqui, em 2000, nos anos 2000, fizeram um curta, né? E o pessoal da escola de cinema, tá certo? Eles adaptaram a peça do abajur lilás, e fizeram um curta, né? Eu acho que ele está disponível. Eu tentei até baixar, mas eu não consegui. O roteiro foi do Jorge Monclar, né? Eram jovens saindo de uma escola de cinema de São Paulo. Então, é uma turma de formatura, eles montaram, né? No ano 2000. Então, assim, é interessante a ousadia desses jovens, digamos, cinematográficos, né? Para tentar montar o abajur. Eles mudaram um pouco o nome, mas também ficou o registro, né? Eu desconheço, assim, se teve alguma tentativa de tornar o abajur lilás filme, adaptar para o cinema, eu desconheço. Mas, pelo menos, tem esse curta e eu recomendo. Se vocês conseguirem acessar, eu realmente não consegui, né? Se vocês conseguirem, realmente é interessante, digamos assim, essa ousadia desses jovens que terminaram a sua escola, colocaram o abajur lilás como sendo o quê? Uma proposta de técnicos. Tá certo? Jota, por favor. Aí vamos lá.
Por que o abajur ele vai ser tão importante na vida do Plínio Marcos? Na verdade, como o abajur foi proibido, lógico, né, o Plínio vai fazer uma crítica à ditadura militar, né, mesmo de forma metafórica. Como eu falei lá no começo, né, os artistas, nesse período da década de 60 para 70, vão se solidarizar com o Plínio Marcos. Então, cada grupo teatral que ia se apresentar fazia tipo um levante, né? Então, teve períodos aí que eles deixaram de apresentar a peça em repúdio à proibição do abajur lilás, né? Então, foi feito um manifesto, foi criado um manifesto. E o Plínio foi até as últimas instâncias. Também o abajur foi uma peça que demorou muito a ser liberada, né? Aí nós vamos pensando, como eu falei, no começo da década de 70, um musical, né? Ele primeiramente publicou livros, depois ele publicou em forma de musical, né? E o próprio Plínio Marcos ele vai dirigir. Aí ele vai trabalhar a questão da religiosidade, né, do negro, né, a cultura negra. Logicamente que o preconceito é grande, a religião negra, né, a Umbanda, então logicamente a malandragem, né, carioca e tal, e ele também vai ser criticado por isso daí. Jota, por favor. Próximo. Bom, essa foto aqui é a Valderez com o Tony Ramos, bem jovens, né? A Valderez também, ela chega a montar, alguém botou aqui, culturas, danças negras, exatamente, né? A peça anterior, né, de Ansan, vai trabalhar toda essa proposta da cultura negra, exatamente. Então, quando as máquinas param, gente, essa peça, a Valderez também fez com o Tony Ramos, foi na década de 70, 71, né? Eles chegam a fazer essa peça. Quem é o diretor? Jonas Bloch vai ser o diretor, né? E qual é a proposta das máquinas, quando as máquinas param? Vai trabalhar a questão do desemprego, né? Um jovem casal, classe média, ela é costureira, ele está desempregado, atrás de emprego, é torcedor ferrenho do Corinthians, né? E o que acontece? Ela se vira para colocar comida na casa. E ele está lá tentando, né? Adora futebol, assiste o rádio, escuta o rádio pelo radinho, ela é louca para comprar uma televisão e tal. E aí o que acontece? Onde é que está o boom da história? O Plínio vai fazer uma denúncia da questão do desemprego, né? Da dificuldade que ele tinha de conseguir emprego, né? E ele mora no morro, né, e tal, e ela está lá na lida, a mãe manda uma cesta básica, ele acha ruim, ele se sente impotente, e a confusão vai acontecer quando ela diz para ele que ela está grávida. Ele no começo fica feliz, mas aí o que acontece? Onde é que vai estar o embate dessa peça? Ela quer o filho, ele não quer o filho. Né? Porque na cabeça dele o filho vai ser mais uma boca, mais um peso, e ele está desempregado. Né? Então, há esse conflito familiar e também o Plínio vai fazer a questão da denúncia, da questão do desemprego, que também, na década de 70, né, ocorreu muito isso daí, esse desemprego em massa. Jota, por favor. Jota. Essa foto também da Valderez com o Tony Ramos é também um achado. Aí vamos aqui, né? Em Plínio Marcos, nas Quebradas do Mundaréu, que foi o que eu falei em 2019, né? Foi feito um documentário. Então, há depoimentos de diversos profissionais que, de alguma forma, trabalharam com alguma obra do Plínio, né? Então, você tem Pedro Bandeira, Nesílio de Almeida, Tônia Carreiro, Emiliano Queiroz, Sérgio Humberti, Nelson Xavier, Valderez de Barros, Antônio Carlos Fontoura, né, e outros, né? Então, gente, esse trabalho nas Quebradas do Mundaréu, inicialmente ele foi montado em 1974, né? Era um trabalho em prosa, samba, na verdade era uma espécie de musical, certo? E ele foi lançado em 74, né?
ele convidou alguns sambistas, o filme, o Zé da Casa Verde e o Toniquinho Batuqueiro. Então ele chama esse pessoal para fazer a primeira versão em 74 e recentemente, eu acho que vai estar à disposição, né? Tem um trailerzinho desse documentário, recentemente agora, em 2019, a família adaptou, né? Aqui, ela adaptou para o cinema, né? Então, Nas Quebradas do Mundaréu, né? Então, é um documentário do Júlio Calacho. Vale a pena também a gente conferir, né? Por quê? O que é essas quebradas? Na verdade, é um mergulho em muitos trabalhos que o Plínio Marcos fez, né? Tá certo? Então vai ter depoimentos dessas pessoas, vai ter o quê? Provavelmente fragmentos, né? Justamente vai colocar essa ditadura militar, né? Essa perseguição, tá certo? Que o Plínio, logicamente, teve, né? E, logicamente, é rico por quê? Porque você tem entrevistas, músicas, depoimentos, né? Nessas quebradas, do que foi a dramaturgia do Plínio Marcos e a vida dele. Então, são duas coisas bem juntas, né? A vida do Plínio e a dramaturgia dele. Jota, por favor. Pronto. Nenê Bandalho, né? Também outro trabalho, né? Aqui está o cartaz, né? Foi em 70, né? E o Emiliano Fontana foi o que dirigiu esse trabalho aí, né? Do Plínio Marcos, certo? Então, foi também um trabalho que marcou um pouco da trajetória dele, né? Se transformou em filme, tá certo? E de que trata, né? É uma narrativa, tá certo? E tem em que o autor, digamos, o diretor, ele vai trabalhar com flashbacks, né? E de uma forma realista, né? Dessa urbanidade, digamos assim, paulista, digamos assim, né? Então também vale a pena ir, tá certo? Então tem lembranças, né? Cigarros de maconha, tem memórias, alucinações, né? Então, Nenê Bandalho é um filme também que foi feito nesse período, né? E foi dirigido pelo Fontoura aí. Certo? Então, outra dica também que eu dou a vocês, né? Para poderem conferir esse trabalho do Plínio Marcos. Jota, por favor. Pronto. Gente, Rainha de Água. Está aqui o nosso querido Milton Gonçalves, né? Como eu já falei, o roteiro foi feito pelo Plínio Marcos, o argumento foi dele, 1974. E é um elenco também muito, digamos assim, premiado, né? Você tem a Diaba, feito pelo Milton Gonçalves, o roteiro e a direção foi do Fontoura, né? Antônio Carlos Fontoura. E aí, quem são os atores? A gente tem Odete Lara, Stefania Cecian, Nelson Xavier, Yara Cortez, Wilson Grey, Luther Luiz, Edgar Gugel Aranha, né? Então, uma dica maravilhosa. Vocês podem encontrar esse filme também pelo YouTube. Dou a dica para vocês assistirem. Óbvio, né? A Diaba, a Rainha Diaba, era, digamos assim, uma travesti que tinha a boca de fumo dela. E aí o que acontece? Ela se vê perseguida e coloca um dos seus homens para ser o quê? Para ser, como é que a gente pode dizer, meu Deus do céu? Para ser saco de pancada da polícia, digamos assim, né? Então é um conflito que tem um final trágico. Claro, evidentemente, que o filme, a fotografia é belíssima, mas lógico, o filme, gente, é um filme da década de 70, né? Claro que se fosse fazer hoje, a roupagem seria mais o quê? Mais moderna, né? Mas foi muito bem idealizado, o roteiro é belíssimo. Dou a dica também para vocês assistirem. Esse trabalho aí, a Rainha, com certeza, merecia o contrário. Como assim? Merecia uma adaptação para o teatro, né? Porque a trama é muito legal, então daria para ser adaptado para o teatro. Jota, por favor. Pesado. Jota. Pronto. Barra Pesada. Né? Barra Pesada foi o trabalho que o Plínio fez. É um filme.
O Reginaldo Faria ele vai fazer o roteiro e a direção, né? E música do Edu Lobo. E, novamente, Stefano Essessian, né? Cátia D'Angelo, Cosmo dos Santos, Milton Moraes, Ayanandi, Ítalo Nandi, desculpa, Ivan Cândido, Wilson Grey, Lútero Luiz, ou seja, eles aproveitaram uma boa parte do elenco da Rainha Jaba para fazer esse Barra Pesada, né? Então também, e logicamente, o Reginaldo Faria, ele vai ser, digamos, um dos grandes baluartes para que esse trabalho realmente, como é que se diz, se sobressaia, né? Então, é bem interessante a proposta. Jota, pode passar. Quero. O Quero é mais recente, né? Ele é de 2006. Ele é adaptado também, porque não sei se vocês sabem, o Quero, é um apanhado de crônicas, feito meio que em forma de romance. Então, o que aconteceu? Eles adaptaram para o cinema, tá certo? E é interessante, inclusive, um desses cines, Ceará, né? O diretor veio com algumas pessoas do elenco, né, apresentar a proposta, né? Então, o Quero, quem é esse Quero? O Quero é um garoto que é filho de uma prostituta que se mata, toma querosene, né? Era muito depressivo, tem um garoto, o garoto é colocado numa dessas casas, né, de crianças abandonadas, e é um menino que é criado na rua. Então ele vai sofrer todas as amarras, né? Tipo assim, te vira. Né? Então ele fica sendo, o nome dele fica sendo Quero, porque a referência que ele tem é a mãe, que ele nunca chegou a conhecer. Né? É uma denúncia, né, desses meninos que muitas vezes não têm família e acabam se marginalizando, né? Então a direção é do Carlos Cortez, né? E esse Maxwell Nascimento é esse garoto, é ele que vai fazer o Quero, né? Muito jovem, né? É um pré-adolescente. Aí a gente vai ter o Milton Graça, Ayrton Graça, Milian Cortez, né? E temos a Maria Luísa Mendonça. A Maria Luísa Mendonça é que faz a mãe do Quero, né? Ângela Leal, que faz a cafetina, que não quer aquela criança lá, né? E tal. E é bem interessante, né? Porque aqui, gente, você vê toda uma denúncia dos maus tratos, da vida difícil, né? Das condições em que esses jovens viviam. É bem interessante também a proposta do Quero. Também recomendo, vocês podem acessar o YouTube, está lá, vocês podem dar uma olhada, é bem interessante. Jota, por favor. Bom, a gente vai ter aqui a Madame Blavatsky, em 85, como eu já falei, um estilo mais clean, né, mais esotérico do Plínio Marcos, feito pela Valderez de Barros, tá certo? Também foi uma peça premiada, né? E a Valderez, mais uma vez, ela vai ser uma das protagonistas. O Jorge Takaya vai dirigir essa peça, foi um grande sucesso, tá certo? Ela recebeu vários prêmios e recebeu o troféu Mambaby e o prêmio Molière, né? Então, assim, muito bom, né? A Valderez, mais uma vez, é premiada como melhor atriz e também o Plínio como melhor autor, né? E não sei se vocês sabem, a Blavatsky é mulher à frente do seu tempo, né? Ela queria, naquela época, nós sabemos que a mulher no século XIX, ela não tinha, ela era, digamos, educada para o casamento. E a Blavatsky é aquela mulher que se sobressai, né? Ela busca outras alternativas. Logicamente, a história fica imortalizada, né? E o Plínio faz essa pesquisa e faz uma homenagem a Blavatsky. Jota, por favor. Bom, eu botei aqui uma foto, essa foto também está nos arquivos, né, do Beto Rockefeller, né, que é justamente o que é o filme, né, que eu disse lá no começo. A gente teve o seriado da TV, a novela, e ele também tem o filme, né, e logicamente, Luiz,
Gustavo, praticamente eles aproveitaram, né? Os mesmos atores que fizeram a novela também foram fazer o filme, né? Então você tem o Luiz Gustavo, você tem o próprio Plínio Marcos, Leila Abramo, grande Cleide Agnes, Vlamor Chagas, Otelo Zé Onim, Mila Moreira, Raul Cortez e outros grandes. Agora detalhe, 1970, né? A novela foi em 68, 69. Então, logo depois eles fizeram o filme, né? Também uma grande, digamos assim, foi um grande marco também na dramaturgia, digamos. Não na dramaturgia, mas na participação do Plínio como autor. JJ, por favor. Bom, só para a gente refletir, né? O submundo era sua fonte de emoções, experiências humanas de grande intensidade e riqueza. Para ele, carnaval, samba, circo, teatro, jornalismo eram meios de transporte em que todos podiam embarcar. Plínio Marcos venceu 8 prêmios Mulher, 5 prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte e um prêmio Shell, né? Além de ter seu nome dado a diversos teatros, espaços culturais e prêmios de teatro. Então, gente, veja bem, a pessoa ganhar 8 mulheres não é fácil, né? Então, assim, por mais que ele tivesse a dificuldade que teve de ter seus trabalhos censurados, proibidos, ele chega a um ponto da vida dele que ele o quê? Ele se sobressai, né? Ele, na verdade, é o reconhecimento dele como dramaturgo. A figurinha difícil, que foi muitas vezes perseguida mesmo, hoje tem um reconhecimento do público da classe artística. Então isso é muito bom, né? Muito bom mesmo. Tá certo? O pessoal está compartilhando aí os links, vocês podem ter acesso, né? Gente, alguma pergunta? Eu estou falando. Algum questionamento? Falem, pelo amor de Deus. Façam alguma pergunta, alguma indagação, para não ficar só eu falando. Até o momento alguma indagação? Podem ficar à vontade. Certo. Jota, pode continuar, por favor. Bom, aqui eu peguei essas fotos dele aqui, as caras e bocas, essas fotografias, foi as fotografias da exposição, né? Fotos inéditas, né? Essas fotos aqui realmente eram fotos de família, né? Que logicamente o Kiko Barros guardava chave, né? Então, teve no SESC, essa exposição ela ficou um tempo em cartaz, né? E é muito legal, porque as novas gerações, é uma forma das novas gerações de conhecer o Plínio Marcos. Jota, pode continuar. E deixando claro, gente, que todas essas imagens, eu faço a relação lá embaixo e coloco, né, como é que se diz? No roteiro, né, como é que eu vou dizer, meu Deus do céu? Nas referências digitais e bibliográficas, né? Deus me livre de estar cometendo nem não quero aqui, logicamente, que a gente tem que ter um material para pesquisar, mas eu não quero cometer nenhuma gafe, né? Então vamos lá, né? O escritor, o dramaturgo, o jornalista, o ator, o palhaço, né? Plínio era uma figura polêmica, foi um dos primeiros a levar o palco à vida, né? A vida dos marginalizados, da prostituição, do homossexualismo, presentes nas grandes cidades, sempre com a rica abordagem psicológica, a partir de fotografias do acervo familiar, selecionadas por Kiko Barros, né? Foi feita essa exposição, pronto, SESI Osasco, justamente, né, marcando essa trajetória do Plínio Marcos, né? As suas paixões, o futebol, o circo, né, o jornalismo, né? E assim, na verdade, o Plínio, ele não se abateu, ele não desistiu, né? Ele
se manteve, apesar de toda a dificuldade, apesar dos altos e baixos da vida dele. Né? Jota? Pronto, aqui como eu já questionei, quem foi o Plínio Marcos, né? Ele também, além de ser dramaturgo, ele foi técnico de TV, vendedor de livros, camelô, tarólogo, né? Jogador de futebol, ou seja, ele é muitas coisas até se encontrar como dramaturgo, né? Certo? E é o autor maldito, é o maldito mais bendito, né? E é como ele coloca aqui, poucos escreveram sobre a homossexualidade, a marginalidade, né, a prostituição e a violência, né? Então, assim, esse teatro do Plínio, na verdade, é uma nova proposta. E está bem atual, pessoal. Apesar de já fazerem mais de 40 anos, né? Essa temática que o Plínio desenvolveu, essa coisa da marginalidade, está muito atual nos dias de hoje. Jota, por favor. Bom, a Rainha Jaba, né, como eu já comentei, está aí, né? Ela é de 74, como eu já disse aí a vocês, né, vale a pena a gente conferir. O Antônio Carlos Fontoura foi o que dirigiu a Rainha, ele fez o roteiro e a direção. Inclusive, o Milton ele vai receber um prêmio na França, né, como melhor ator. Né? É um filme que também é premiado lá fora. O reconhecimento, é muito bom isso. Jota, por favor. Pronto. As referências estão todas aí, né? Pode passar, Jota, são várias. A cada informação dessa, está tudo linkado aqui. Deixar claro, logicamente, que eu não estou plagiando nada, pelo amor de Deus, né? Tudo é muito bem organizado. Eu queria muito, muito dividir com vocês um trechozinho da peça, um trechozinho do filme, mas infelizmente não vai ser possível, né? A gente não pode, questão do direito de imagem, mas fica a dica aí do link, né? Dos links, que acredito que estão colocando aí no chat, tá certo? E, gente, alguma observação? Eu queria que alguém falasse, eu estou me sentindo muito só aqui, só eu falando. Podem falar, alguma observação, algum questionamento? Tiago, tem alguma coisa a falar, Tiago? Tiago está calado. Luísa, tirar só uma dúvida contigo. Esse material desses slides, ele pode ser compartilhado? Pode, né? Pode. Quem quiser, tem o meu nome aí, né? A pesquisa, tem as referências, né? Acho que não tem nenhum problema, não. Ah, ótimo. Então, quem pessoal, quiser, fique à vontade. Fala aqui no chat, se possível, deixa o número do telefone que a gente compartilha, tá? Com vocês. Compartilhe numa boa, um zap, fique à vontade, viu, gente? Na verdade, essa é uma homenagem, como eu falei no começo, né? Desde 2005, 2004, eu cheguei a montar, eu fiz um sketch da Navalha na Carne, lá no Porão, né? Dirigi esse sketch da Navalha. Depois eu fiz a peça, e dirigi a peça, e aconteceu uma coisa inédita, né? A gente estreou o horário de meia-noite lá no Dragão do Mar, no teatro. E eu disse, não vai dar ninguém, meia-noite, meu Deus. O pessoal, teve um dia que o pessoal deixou de ir para o cinema e foi assistir a peça. Né? Então, assim, foi um sucesso, meu Deus, que honra, né? Que o cara do cinema veio reclamar, né? Estava tirando o público dele. Então, assim, interessante. Então, assim, modéstia à parte, a gente, né, o grupo, o espectro de pesquisa, a gente inaugurou meio que esse horário, né? Infelizmente, não durou muito tempo, né? Mas era interessante. Hoje não daria certo, talvez pela violência, né, pelos assaltos, mas a gente já teve um período, assim, bem que a gente assistia a peça, que a gente comentava, ia comer uma pizza, tomar uma cerveja, um chopp, e trocar essas ideias, né? E é interessante tudo isso. Gente, algum questionamento, alguma coisa? Alguém está perguntando aqui, eu lembro. Alguém dá para ler para mim? Porque o chat surgiu aí, alguém pode ler? Jota, pode colocar aí. Eu lembro do CPBT inteiro com o Dionísio. Tá escutando? Tá escutando? Tô, pode falar.
Foi Tô. o Sérgio Brito aqui que falou. Ele falou assim: eu lembro do CPBT inteiro, com o Dionísio e o Vinho. Lógico, massa, exatamente, né? Falar CBPT, nisso, Sérgio, exatamente. tô te Já mandando agora, virou viu? o próprio pessoal, os alunos também já montaram, né? Jota pode dizer. É Não, porque não. assim, eu não estou acompanhando o chat. Aí se você regado a vir, muito bom, exatamente. Né? Quase que uma bacanalha, mas assim, não chega a ser uma bacanalha. Mas assim, gente, olha, eu vou dizer, montar, no bom sentido, gente, pelo amor de Deus, montar o Plínio Marcos é um desafio. Porque não tem meio termo. Ou você vai ou você não vai. Você não, se você tiver medo, você não monta Plínio Marcos. Se você não for ousado, você não monta Plínio Marcos. Né? E é isso, né? Nós, né, Jota, a gente faz parte do grupo Imagens. É, Eu sempre faço essas pesquisas juntamente com o grupo Imagens, com o Edson Cândido, os colegas também. E é isso, né? Então, o Imagens já montou navalha na carne, já montou os dois perdidos. Recentemente está quando as máquinas param. O Abajur Lilás é um sucesso. Eu mesmo, não, você vai botar 5 horas da tarde essa peça, não vai vir ninguém. Nossa senhora, velho, lotava. nem fala não. Ou seja, o teatro é um teatro que não é todo mundo que tem coragem de fazer, porque é visceral, né? É aquela coisa ali mesmo, nua e crua, né? Você não, digamos assim, é uma coisa que marca você, né? Quem atua, quem faz as peças do Plínio, você sente o peso. Um abajur lilás, o Jota fez recentemente um abajur lilás, o abajur, meu Deus do céu, é um tiro no escuro, né? A reação, o envolvimento com o público é um negócio assim, fabuloso. Pô, lembra não, Mais um aquilo ali questionamento no foi. chat. Aquilo ali Oi? foi. O Abajur Gente, algum Lilás foi. questionamento? Podem falar. Estou vendo aqui, tem a Priscila, minha diretora lá do Gimarri, da Bernarda Alva, do Márcio Bahia, quero agradecer a presença do pessoal. Natália está aqui também, a Natália vai fazer um trabalho com a gente, né? E assim, esse projeto, na verdade, essa palestra, ela é uma contrapartida, né, dessa oficina que a gente está fazendo, né, sobre... Claro, não vou falar de todas as peças, mas pelo menos as principais peças que o Plínio fez, e a gente está dando esse contexto histórico, né? É uma forma de homenagear o trabalho e tudo, né? Então, assim, muito bom ter vocês aqui. Renata estava aqui no começo, Jonas também. Quem mais? Jota, Thiago estava aí, saiu, não sei se já